Olá, meu nome é Caio Flávio, sou médico urologista e docente da Universidade Federal de Catalão, estado de Goiás. O objetivo desse vídeo é orientar o paciente, seus familiares ou indivíduos que têm interesse no tema. Uma prática muito rotineira do urologista é em relação à vasectomia. Eu já gravei alguns vídeos sobre esse tema, mais fracionados. Então vou tentar colocar de forma muito simples o que é orientado na consulta para o homem, para o paciente e para o casal quando a parceira, a esposa, está presente. Então, em relação à vasectomia, é um método bastante simples. Hoje é o método mais utilizado no mundo todo, mais realizado para a contracepção definitiva, simplesmente porque ele é mais prático, mais rápido e é realizado de forma mais simples. A vasectomia, que é a retirada de um pequeno fragmento do canal deferente ou vaso deferente, ela se compara à laqueadura ou ligadura tubária da mulher. É um procedimento feito com anestesia local. Se orienta ao paciente no dia se alimentar antes, não deve vir em jejum, pode ser feito de manhã ou à tarde. Ele deve fazer uma tricotomia, raspar os pelos da parte genital para que não tenha que ser feito no centro cirúrgico e deve vir com acompanhante para que não volte sozinho para casa, mesmo que seja dirigindo o carro. Não deve voltar dirigindo. Existe muito tabu em relação à vasectomia, mitos, né? E mitos são mentiras. Engordar, impotência sexual, alterar a ejaculação, alterar a chance de câncer, isso não existe. Porque se existisse, o procedimento não poderia ser feito. Então isso realmente é mito. Não muda nada. A gente vai ligar um canalzinho por onde o espermatozoide passa. E se ele não passa, não há possibilidade mais de gravidez. Esse método é 100%? Nenhum método é 100%. Ele é o mais seguro. Mais seguro que o preservativo, que a laqueadura, que o anticoncepcional. Porém, ele não é 100%. Existe uma chance de falha de até um caso de vasectomia para 2.000 procedimentos realizados. Por isso, há necessidade de fazer um espermograma logo 60 dias depois da cirurgia, do procedimento de vasectomia, e eu oriento que faça mais um ou dois espermogramas dentro de um ano. Se o paciente quiser fazer vez ou outra um espermograma para poder ficar tranquilo, pode ser feito, mas isso não é cientificamente, academicamente orientado. Então, é um método bastante simples. Pela legislação, o casal tem que ter mais de 25 anos, os dois, e pelo menos um filho, ou, se tiver menos de 25 anos, 2 filhos. O paciente que não tem filho pode fazer? Não, legalmente não, eu particularmente não faço, a não ser que existe uma orientação médica, uma justificativa e autorização judicial. Então, é um procedimento simples. No pós-operatório se orienta anti-inflamatório, analgésico, antibiótico por poucos dias, bolsa de gelo por 2, 3 dias, de 4 em 4 horas. Isso é fundamental para diminuir a chance de sangramento, inchaço, dor. O procedimento é feito num tempo de 15 minutos a 20, 30 minutos no máximo, na maioria das vezes. São feitos 2 cortes pequenos na bolsa testicular, no escroto, mais alto. Antigamente se fazia um corte maior no centro do escroto, era mais traumático. Então o procedimento hoje ele é mais simples, anestesia local, a analgesia funciona muito bem, é um procedimento bastante tranquilo. Mas o mais importante é a decisão do casal e principalmente do homem. O homem não pode ter dúvidas de que ele vai fazer um procedimento definitivo. Se passa pela cabeça dele, eu posso depois religar, voltar a ter filhos, ele não deve fazer. Por quê? Pode-se tentar fazer a cirurgia de recanalização, mas é um procedimento bem mais difícil, trabalhoso, caro e muitas vezes não funciona. Se não funciona, tem que ir para a fertilização assistida,
clínica de reprodução, que também não é fácil, é caro, envolve indução de ovulação na mulher, alterações hormonais e nem sempre funciona. Então, se ele tem uma capacidade de fertilidade normal e não está certo de que não quer ter mais filho, então não deve fazer. Essa é a orientação. Então, se ele está seguro, ele pode fazer, desde que ele leia o termo, a esposa, a parceira leia o termo, concorde, assine, registre essa assinatura em cartório. Depois da assinatura em cartório registrada, há necessidade de se esperar pelo menos 60 dias, que é o prazo legal. Esse prazo é o prazo, teoricamente, para arrependimento, quer dizer, ele pode mudar de ideia, e ele pode mudar de ideia a qualquer momento. Ele pode autorizar, o papel já está liberado, passaram-se 60 dias e não fazer agora, fazer ano que vem. Não há problema nenhum. Isso não é um obstáculo para se fazer o procedimento. Sempre antes da cirurgia, no ato, na sala cirúrgica, eu ainda pergunto para o paciente se ele está certo realmente de que quer fazer o procedimento. Até hoje teve um só paciente que, no momento, não quis fazer, mas ele relatou que estava receoso, com medo, que era com anestesia local, por mais que eu tivesse orientado ele. Não há necessidade de se fazer exames pré-operatórios especificamente para essa cirurgia de vasectomia. É um pequeno procedimento, é feito no centro cirúrgico por segurança, mas é uma cirurgia ambulatorial. O indivíduo deve fazer exames de rotina na sua rotina geral, a não ser que o paciente tenha algum problema de saúde mais sério, uma diabetes descompensada, um problema de cicatrização importante, de coagulação, aí sim deve ser relatado e deve ser corrigido antes do procedimento. Então, de forma bem simples, a vasectomia é um procedimento seguro, é um procedimento com baixo índice de complicações. As complicações podem ser basicamente uma inflamação onde foi colocado o ponto, uma dor que persiste por mais tempo no pós-operatório, mas são situações bastante fáceis de serem contornadas. Quando o paciente pode ter relação após vasectomia? A partir de 7 dias, desde que ele esteja bem, sem dor, e desde que mantenha o método anticoncepcional que o casal está usando. Então, se a esposa, a parceira, usa anticoncepcional oral, ela vai continuar usando. Se usa preservativo, vai continuar usando. Até que se faça o primeiro espermograma, com no mínimo 60 dias, e este esteja zerado. E se o primeiro espermograma não estiver zerado? Então o paciente não está liberado. Espera-se mais 60 dias, repete-se o espermograma. Aí, se estiver zerado, esse paciente é liberado para relação sem método anticoncepcional. Então, recapitulando também, existe possibilidade de falha, de eventualmente esse paciente engravidar a parceira anos depois? Existe. Acontece? Acontece. É raro, mas acontece. Então, se acontecer, a primeira orientação é de que o homem deve procurar o urologista, fazer um espermograma antes de ter alguma dúvida, de conversar com a parceira, indagar sobre questões que não vêm ao caso. Então, existe a possibilidade de recanalização, apesar de rara. A única forma de ter certeza absoluta que isso não vai acontecer é de, eventualmente, de tempo em tempo, fazer um espermograma. Mas é uma chance pequena. Não se deve evitar a vasectomia por isso, porque é método mais seguro que anticoncepcional, preservativo e até que a laqueadura. Então, os homens que estão interessados e seguros de que não querem mais ter filhos, podem fazer, desde que estejam bastante decididos, que assinem o termo e que cumpram o rito normal para a vasectomia. Há necessidade também da avaliação de um psicólogo clínico, com um conselho regional de psicologia, em que ele vai avaliar a ciência do casal de que é um método definitivo. Então, o procedimento vasectomia é o mais realizado no mundo todo, no Brasil também já é uma realidade e, felizmente, os mitos estão caindo e o homem está procurando mais o urologista para este método que é bastante seguro.